Amém, hermanos. Vamos meditar na palavra nessa manhã. Eu creio que todos sabem, pelo menos na maioria de nós que estamos acá, estamos em um propósito com Deus de 21 dias de ayuno. Estamos haciendo. Hemos começado o lunes passado e vamos até o 5 de outubro. Amém? Se queres unir-se nesse propósito, você elige um dia que queiras fazer o ayuno, determina um dia, todos os martes, todos os jueves, los sábados, não sei, um dia que tu queiras, e une-te a essa cadeia de oração e ayuno. Amém, hermanos? E Deus nos falou de consagração. Esse é o verdadeiro propósito desse ayuno que estamos fazendo. Pero não nos consagramos apenas quando estamos fazendo ayuno, verdade? A consagração deve ser um diário vivido. A santificação, a separação para Deus não se deve dar apenas quando estamos em um propósito mais específico de ayuno, por exemplo, senão que deve ser algo da prática diária de um cristiano, de um hijo, de uma hija de Deus. El consagrar-se, el santificar-se, el separar-se para Deus são três palavras com significados muito semelhantes. Amém? Porque nessa manhã vamos desmenuzar um pouquinho dessas três palavras que muito falam na Bíblia: santificação, separação, consagração a Deus, e que às vezes nós outros olvidamos. O cristiano muitas vezes se olvida desses três fundamentos que devem ser sólidos na vida de um cristiano. Amém? Deve ser sólido, deve ser algo de raiz, de estar enraizado dentro de nós outros. A santificação, a separação e a consagração, sem a qual não podemos dizer que adoramos a Deus, que servimos a um Deus vivo, verdade? Se nós outros não buscamos caminhar nesses propósitos que Deus estabeleceu em sua palavra, que não tem a ver com doutrina humana, mandamentos de homem, não tem nada a ver com isso. Se bem é certo, muitas vezes estes temas, estes preceitos, algumas igrejas, denominações, linhas de pensamentos distintas estabelecem certas normas e regulamentos, verdade? Como níveis de santidade e de pureza. Agora por la manhã revisava o grupo de los pastores de aí do WhatsApp, e um irmão puso aí um vídeo de um pastor falando sobre a mulher usar pantalão, e ele puro garrote, verdade? Que a mulher, que a santidade, que a pureza, que o demônio, que o diabo, e que o pantalão, e ponia a foto de uma predicadora muito famosa que conhecemos por aí, não vou dizer o nome. E a mulher usa pantalão, então esse homem estava furioso estava. E um irmão decidiu subir esse vídeo ao grupo de pastores. Não, imagine-se você as polêmicas que se deram, verdade? Porque alguns que falavam, suas esposas usam pantalão, suas filhas usam pantalão, verdade? E um dizia, não, Deus não mira o corpo, mira o coração. E outro dizia, não, pero o corpo refleja o que temos adentro. Sabe aquelas polêmicas? E eu me quedei tranquilo, só lendo e observando, verdade? Então, irmãos, dentro desses temas, da consagração, da santificação, da separação para Deus, às vezes nós outros transformamos isso em actos de religiosidade e tratamos de imponer a la gente regulamentos que têm que obedecer, senão les vai ser arrastrados por o diabo por aí. Amém? E não é isso. Deus não anda aí com radicalismos. Amém? Deus não é um Deus radical. Tampouco Deus anda aí escravizando-nos em coisas que são muitas vezes mandamento de homem, né? Mandamento de homem. Evidentemente que todo va do coração da pessoa, que a pessoa quer reflejar, não apenas com a roupa, em muitas áreas de nossa vida, nós outros podemos demonstrar o que levamos dentro, verdade que sim? A forma de falar, de se expressar, de tratar a los demás. Pode usar uma helada para varrer o piso e ter malas palavras na boca, então sim, verdade? Não tem nada que ver. E pode usar pantalões, ser uma mulher santa. Amém?
Então, se não tem uma coisa que ver com a outra, vá realmente da intenção e do amor com que a pessoa usa uma roupa, que quer mostrar com a roupa que está usando, porque de verdade, as mulheres que usam a roupa para, verdade, atrair a atenção do sexo oposto, né? Algumas dizem, não, é que me sinto bem, me visto para mim. Não todas se vestem para si mesmas, algumas se vestem para que o mundo las vê e a gente anda com morbo aí, piroteando e havendo coisas. Então, se todo isso vai da mente, do coração de cada um, da intenção e do amor com que a pessoa põe em cada ato, em cada atitude, em cada forma de viver dela, para que de verdade glorifique a Deus ou não. Por aí, irmãos, quando nós vemos a cultura onde vivimos em lado ocidente do mundo, o Oriente está para allá onde estão Iraque, Israel, em todos os países aí, Arábia Saudita, Egito, China, que as culturas são distintas. África, quantas tribos indígenas de negritos assim andam pelados totalmente, de arriba as mulheres desnudas e o homem da cintura para abaixo desnudos também. E que é cultura deles, é a vida deles. Em Brasil há índios que andam desnudos completamente. Aí tu estás de missioneiro em um lugar e diz, ai, por Deus, não quero pecar. Não é como, verdade? É a cultura deles. Tienes que respeitar, verdade que sim? O que deve-se evitar é que isso entre em tua mente e te contamine, verdade? Então, se nas coisas de santidade, irmãos, podemos entender que o que para alguns é pecado, para outros não é. E o Senhor diz que não devemos juzgar, amém? Não devemos juzgar a nadie antes do tempo, hasta que Ele venga, porque Ele juzgará todas as coisas, amém? Pero se a questão da vestimenta, da roupa, é um tema polêmico em todo lugar, principalmente onde vivemos, pelas igrejas onde somos participantes, verdade? Sempre há polêmicas, uma igreja lhe tira a pedra a outra porque permite certas coisas, e eu creio que Deus não está dando a menor pelota por essas guerras, esses pleitos que se armam muitas vezes, amém? Deus de verdade mira o que é santo, amém, igreja? E não podemos afirmar categoricamente que a santidade está em la roupa, em la prenda. Não, está de verdade no que tu pensas, no que tu haces, como é tua relação com Deus, amém? Evidentemente que há roupa que vão demonstrar como tu íntimo, né? Tua maneira de ser. Se a pessoa quer mostrar o seu corpo, parte de seu corpo, com alguma intenção está querendo mostrar, verdade? Então, se aí não vamos falar de santidade, já é outra coisa. Amém, irmãos? Vamos analisar essa questão da consagração, da separação e da santificação. Nós outros, irmãos, decidimos, porque hemos entendido de parte de Deus, de hacernos um tempo de consagração. Então, se a consagração é algo que devemos ter de por vida, mientras servimos e buscamos ao Senhor, devemos sempre ter uma vida consagrada, pero há momentos de consagração que são específicos, ok? E é o que estamos vivendo na igreja hoje, estes 21 dias de ayuno. Não é que não estávamos consagrados antes, não, sempre nos hemos consagrado, sempre nos hemos guardado, nos hemos apartado do pecado. Pero há a consagração que determina um tempo, um propósito a alcançar, amém? E por isso o ayuno nos determina isso. Então, se a consagração é, em primeiro lugar, dedicar-se a Deus, amém? É entregar sua vida, seu tempo, incluso alguns objetos que tu queiras consagrar ao Senhor. Ayer, em la reunião que tivemos aqui de ayuno, hemos estudado sobre a higuera, verdade? E o primeiro fruto nos 3 anos, o segundo fruto no 4º ano da planta, e o fruto bueno e perfeito que é do 5º ano. E do 4º ano deve ser consagrado a Deus, verdade? Ou seja, nadie podia comer esse fruto, tinha que ser consagrado a Deus. A partir do 5º ano, aí sim que o fruto era bueno para comer e para vender e para enfim. Então, se podemos consagrar objetos, nosso carro, nossa casa a Deus podemos consagrar,
e devemos hacerlo, pero devemos entender que é de verdade a consagração, que vai demandar de mim esse ato de consagrar algo para Deus. Amém? Se eu consagro minha casa para Deus, eu tenho que entender que aquele ambiente está separado para Deus. Amém? E nesse ambiente tenho que respirar uma atmosfera de santidade, de pureza. Não posso permitir certas coisas que vão estar contrário ao que eu prometi a Deus, de consagrar minha casa. Amém, irmãos? Teremos que tomar cuidado, porque vivimos em uma sociedade corrupta, pecaminosa, né? Não todo mundo em uma família são cristianos. O papá vem à igreja, pero a esposa não vem, né? Los hijos, o papá está na igreja e a mamã, pero os hijos estão no mundo. Então o Senhor tem que ver. E aí? Como vamos enfrentar isso? Como vamos manejar isso? Verdade? Toda essa questão de sabedoria, pero isso não nos impede de verdade consagrar o ambiente de nossa família a Deus. Devemos fazê-lo, porque o momento que nos consagramos a Deus, não estamos dizendo que já o ambiente é perfeito. Amém, irmãos? Senão que não vamos com o Senhor, vou consagrar minha casa a Ti. Deus se vai encargar de ir santificando esse ambiente. Me está entendendo, irmãos? Amém? Ou seja, não vamos pretender que consagrei minha casa, toda a minha família tem que orar antes de comer, tem que orar antes de dormir na noite, tem que seguir meus caminhos que são bíblicos. Não todo mundo vai querer andar com Deus, vai que sim. Temos que respeitar isso, mas temos que confiar que o momento que consagrasse o ambiente de tu casa e sigues buscando a Deus e consagrando-te personalmente com Deus, Deus se vai encargar de limpar, purificar o ambiente, até que ao final todos acabem servindo ao Senhor. Como estão entendendo, irmãos? Então significa isso, entregar vida, ambiente, o que seja para Deus. Significa também separar de seu uso comum. Lo que tu has consagrado a Deus, irmãos, já não te pertence. Amém? E tu consagras algo para Deus, já isso é de Deus, não é tuyo. Em algum momento, se Deus te demanda, dá-me isso, quer ser algo em tal lugar, tu queres te pegar, é de Deus, já não consagraste a Ele. Se acorda, irmãos, quando Jesus predicava, andava predicando, e ele dizia: dá-me tu barca, se acorda? Aparta-me tu barca e vamos para tal lugar. Aqueles instrumentos de trabalho, que eram ferramentas de trabalho dos discípulos, a vida deles estava consagrada a Deus e todo o deles estava consagrado. Amém? De maneira que Jesus agarrava o barco de Pedro, de João, atravessava o outro lado e predicava às pessoas. Por quê? Não podiam dizer: não, Deus, o barco meu não. Mas como não? Tu estás consagrado a Deus, todo o tuyo és consagrado a Deus. Amanhã automaticamente, pelo menos se entende que deve ser assim, verdade? Porque às vezes nós não dizemos: não, esse não pode tocar, esse não tem nada que ver. Não, tu consagrou tua vida a Deus, todo o tuyo passa a ser do Senhor, todo o tuyo está abaixo do governo de Deus. Amém, irmãos? Não é assim que tu tens que entregar à igreja e que a igreja ou o pastor administre o tuyo. Não, evidentemente que não. Talvez Deus tenha dado um carro para tu trabalho, não vai dar o carro para a igreja porque está consagrado a Deus, evidentemente que não. Se lo haces é um propósito tuyo com Deus. Amém, irmãos? Pero se Deus necessita de um objeto tuyo, de algo que é tuyo, Deus te pode pedir e tu não podes negar a Deus, verdade que assim? Porque tu vida está consagrada a Ele, porque o que tu tienes, lo tienes por obra e graça de Deus. Ele te ha permitido ter e alcançar essas coisas, sim ou não? Amém? Então é possível que em algum momento Deus nos pida coisas. Há algo que Deus nos pide muito e que nós outros, às vezes, como que hacemos na vista grossa, nosso tempo. Amém? Nosso tempo. Ele demanda de nós outros muitas vezes nosso tempo, mas nós outros estamos tão carregados de prioridades e de problemas, e andar para cá e para lá, e não temos tempo para Deus. O que lhe parece, irmãos? Nos ocupamos do trabalho, da família, da diversão, do passatempo que temos, de todo lo hacemos, mas o tempo para Deus não temos. O tempo que podia ser para Deus, às vezes estamos em outras atividades que não glorificam a Deus.
Então, se teremos que revisar esse conceito de que de verdade é consagrar-se a Deus. Amém? Então, se consagrar é que aquele já não é tuyo, está consagrado a Deus, está reservado para um fim espiritual. Amém? Ele pode deixar que tu lo desfrute, que tu viva de tu casa, não tem que dar tu casa à igreja, nem a uma instituição, pero que esse ambiente é possível que Deus te pida em algum momento. Amém? Para usar para a sua glória. Amém, igreja? Que mais? Consagração, consagrar-se é um pacto, um compromisso com Deus. Se eu me consagro a Deus, essa consagração deve estar acompanhada, irmãos, de uma decisão e de um compromisso moral. Amém? De um compromisso espiritual de fidelidade. Fidelidade. Eu me consagrei a Deus e a sua obra. Devo ser fiel a Deus e na obra que Ele me encargou. Amém? Amém, igreja? Eu que se consagra a Deus, ou que foi apartado, consagrado para um ministério, para um trabalho na igreja ou em algum lugar, tu estás consagrado para aquele. Não podes andar, digamos, adorando a dois senhores, fazendo coisas fora do propósito pelo qual Deus te consagrou, te apartou, te separou. Então se demanda um compromisso moral. Tienes um compromisso com Deus. Não és com a igreja, não é com a instituição, não és com o pastor, não és com quem? Com Deus. Amém? Não deves nada à igreja, nem ao pastor, nem a nada, senão ao que te escolheu, ao que te chamou. Então se habla de um compromisso espiritual de fidelidade. Habla também de exclusividade, ser exclusivo. Amém? Quando eu digo exclusivo, vamos observar tu corpo, mi corpo. Amém? Que o Senhor disse que é templo do Deus vivente, templo de habitação do Deus vivo. Esse é nosso corpo. Essa exclusividade de Deus. Eu não posso utilizar meu corpo para coisas que não glorificam ao Senhor. Não estou entendendo? Não pode involucrar-me com fornicação, com prostituição, com drogadição, com borracheras. Amém? Não pode usar minha boca, que é parte de meu corpo, para falar coisas indevidas que não glorificam a Deus, ofender, gritar, falar malas palavras, maldecir. Está entendendo, irmãos? Então, consagração é algo muito profundo, irmãos, que devemos obedecer e observar, não apenas quando estamos em um propósito de ayuno, não, deve ser do diário viver. Amém? Habla de uma entrega total. Habla também às vezes da consagração, que é o caso que estamos vivendo nesse tempo, de algo temporal a um tempo, uma consagração específica dentro de um ayuno que estamos fazendo, pero depois termina o ayuno, nós outros seguimos consagrando, não é assim? Não vamos errar de buscar a santificação porque terminou o ayuno, não. Vamos ver aí, irmãos, em Êxodo capítulo 29. Êxodo capítulo 29 habla de la consagración de Aarón para ser sumo sacerdote e também seus filhos, verdade? O 29 de Êxodo, versículo 1 diz: Esto es lo que les harás para consagrá-los, para que sejam mis sacerdotes. Toma um becerro de lavacada e 2 carneiros sem defeito, e panes sem levaduras, e tortas sem levadura, amassadas com azeite, e hojaldres sem levadura, untadas com azeite, las harás de flor de harina de trigo. E aí vai todo um ritual, toda uma série de coisas que Deus determinava para esse acto de consagrar o sacerdote. Não era apenas derramar azeite sobre a cabeça dele, teria a ver com sacrifícios de animais, verdade? Com derramamento de sangue. Veja que tão profundo era consagrar um sacerdote. Quantas coisas teriam que fazer esse sacerdote no momento de sua consagração,
Teriam que banhar seu corpo, banhar com ervas, com aceite, ungi-lo, purificar completamente. A roupa que vestia, a vestidura, desde o calçoncilho do sacerdote, que tinha que ser de lino fino, até a roupa interior e depois a roupa externa, que simbolizava toda a vestidura do sacerdote. E o versículo 5 diz: e tomarás as vestiduras e vestirás a Arão a túnica e o manto de efod, el efod e o pectoral, e la ceñirás com o cinto del efod, e pondrás la mitra sobre sua cabeça, e sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción e lo derramarás sobre sua cabeça e le ungirás. Veja quanto detalhe, quanta coisa tinha que ser observada nesse momento de consagração, verdade? Então, se a consagração se dá através de pessoas, podemos consagrar pessoas e devemos fazê-lo segundo a determinação de Deus. O versículo 22, leia comigo aí, 22. Luego tomarás del carneiro la grossura e la cola, e la grossura que cubre los intestinos, e la grossura del hígado e de los riñones, e la grossura que está sobre eles, e la espaldilha derecha, porque és carneiro de consagração. Cada órgão desse animal sacrificado simbolizava alguma coisa, verdade? Teria um propósito, porque Deus especifica esses órgãos aqui. Havia detalhes, havia significados para Deus, e teriam que obedecer pontualmente tudo o que estava aí. Disse o versículo 23: também uma torta grande de pão, e uma torta de pão de azeite, e uma hojaldre de canastillo de los panes sin levadura apresentado a Jeová. E lo pondrás todo em las manos de Arão e em las manos de sus hijos, e lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jeová. Amém? Todas essas coisas eram postas em la mano do sacerdote. Amém? Para que o homem entendesse o grande significado de todo o ritual que se estava dando aí. A grande responsabilidade, quanto Deus ia demandar dele, não apenas na consagração no sentido de estar a hora do sacerdote, senão de sua mesma santificação, de seu caminhar com Deus. Então, se pode consagrar, e se deve. A consagração bíblica habla de la consagração de homens, de pessoas. Se acorda quando Deus mandou Samuel à casa de Isaí, que recebe, verdade? Para ouvir um filho de Isaí, e Samuel teve que ouvir a Davi. Não ferrar-se na aparência de los demás, senão aquele que Deus havia determinado para ser consagrado para Deus. Amém? Separado e consagrado. A unção e a consagração, digamos, de objetos, é o livro de Números. Avance um pouquinho tu Bíblia, Números, capítulo 7. Número 7, versículo 1 diz: aconteceu que quando Moisés houve acabado de levantar o tabernáculo, e lo houve ungido e santificado, com todos os utensílios, e asimismo ungido e santificado o altar e todos os utensílios. Amém? Todos os utensílios do altar eram consagrados a Deus. Para nós outros é o mesmo aqui, verdade? Eu não posso agarrar uma guitarra, uma bateria e sair tocando um rock, um reggaeton, de mundo, verdade? Quer dizer, está consagrado a Deus. Amém, irmãos? Consagrado também a Deus está um ministro. Amém? Um músico, uma pessoa que predica, que canta, que ministra adoração na casa do Senhor, está consagrado, está separado para aquele. Não pode estar ministrando domingo na igreja e na noite estar no karaoke cantando. Verdade que assim? E saiu na festa, porque a música é profissional, então a gente não contrata porque sabe tocar e lhe pagam. Então ele toca aqui e também toca na festa mundana. Isso, há montones por aí. Aunque não me creiam, há um montonal de gente que são músicos profissionais. Amém? Estudaram, se prepararam, são gente que conhece
a questão da música, da melodia, todo conosco. E são verdadeiros profissionais e são contratados. E muitos deles são contratados para tocarem nas igrejas. Amém? A sueldo eles pagam para que toquem no domingo nas igrejas. Resulta que essa pessoa que recebe plata para tocar aqui vai receber também para tocar em outro lugar. Donde lhe dei nós, a pessoa não vai tocar. Se é uma festa mundana, se é um baile municipal, alguma coisa assim, vai tocar, porque vive disso, porque se crê profissional disso. Quando Deus habla de consagração de ministros, aí é outra coisa, amém? Você pode dar uma oferta a um grupo que foi tocar em um evento da tua igreja, não há nenhum problema. A gente tem que manter seus equipos, comprar, enfim, coisas desses equipos de música, oferta, para não pagar sueldo como a gente paga, verdade? Então, se eu que recebe plata para predicar e cantar ou ministrar em uma igreja, não vai receber também aí fora, porque aí pagam bastante, muita plata pagam aí fora a los grandes profissionais. Estão entendendo, irmãos? Disse consagrar o tempo também. Gênesis capítulo 1, Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Deus determinou para o povo de Israel, não para a igreja, para o povo de Israel, consagrar um dia, chamado dia de repouso. Então essa consagração de um tempo, para nós outros consagramos todos os dias ao Senhor, amém? Não apenas no sábado, como lo hacen os judeus, como lo hacen os adventistas, verdade? Que são cristianos, mas mantém essa coisa de guardar o sábado. Não é o caso de nós outros, amém? Que mais, irmãos? Consagrar cristianos, e a Bíblia habla claramente em Romanos 12:1 que devemos consagrar, verdade? Apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amém? Esse é consagrar tua vida, do corpo. 1 Coríntios, abra 1 Coríntios aí, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12, que diz aí: todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de nenhuma. Las viandas para o vientre e o vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Deus. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Dice, con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo e los haré miembros de uma ramera? De nenhum modo, amém? E quando falamos de ramera, não é somente a mulher que ganha plata com sexo, qualquer uma que se leva a vida à prostituição, verdade? Pode ser a vecina, pode ser tua prima, verdade? Pode ser não sei quem que tu te involucre sexualmente com ela. Aí está a questão da ramera e da prostituição, amém? Disse: ou não sabeis que ele que se une com uma ramera é um corpo com ela? Porque disse: los dos serão uma sola carne. Pero el que se une ao Senhor, um espírito é com ele, amém? Te uniste ao Senhor, te consagraste ao Senhor, e você é um espírito com o Senhor, amém? E não com outra coisa que não tem a ver com o Senhor. Disse: huí de la fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa, ponga atenção a isso, irmão. Qualquer outro pecado que o homem cometa está fora do corpo, mas, leia comigo,
el que fornica contra su próprio corpo peca. Amém, irmãos? Que profundo, tremendo, verdade? Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vosotros, o qual teneis de Deus, e que não sois vossos, porque habéis sido comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, los quais são de quem? Amém? Então, se você e eu somos cristianos, somos hijos de Deus, e devemos tomar cuidado de não entregar nosso corpo, não somente à fornicação que está aqui, sexual, mas há uma fornicação espiritual, sim ou não, irmãs? Sim. A fornicação não é somente sexual. A pessoa pode fornicar com outros deuses, com outras crenças, com outros segmentos espirituais. Amém? E les vou dar um exemplo rapidito e muito claro. Conoce de acaso de você algum cristiano que consulta o horóscopo? Você conhece? Há cristianos que não fazem. Consulta o horóscopo. Amém? Conoce você cristianos que compram o tempo, como chamamos? As loterias? Sim. Tempo, esse tempo. Isso é fornicação, irmãos. Amém? Isso é fornicação. É fornicar com outro ambiente espiritual do qual Deus te sacou de aí. Então, se é fornicar com outros deuses, é contaminar tu corpo e tu mente, tu espírito, que de verdade havia sido consagrado desde o princípio com Deus. Disse 2 Coríntios capítulo 6, outra vez, agora é 2 Coríntios. Amém, irmãos? Todo aquele que não glorifica a Deus, devemos apartar-nos, separar-nos. Se vamos falar de los juegos, verdade? De los juegos. Há juegos que são juegos de mesa, né? Juegos familiares. Por exemplo, los bingos, verdade? Los jogar naipe, né? Eu jogar dominó, juego dominó aqui, né? Sim. Amém? Tiene que ver, hermanos, com que intenção lo estás haciendo, verdade? Amém? Porque não há nenhum problema que tu reúna a tua família e esteja aí em uma diversão em família, verdade? Em juegos familiares, em que não tem nada a ver com pecado contra Deus. Agora, quando tu te mete na questão de apostar, verdade? Aí, irmão, aí está o problema, verdade? Porque você está saindo de uma atmosfera de que é algo de prazer, de estar em comunhão com tus irmãos, com tua família, verdade? Para passar a depender de que algo te saia bem, verdade? É como apostar o dinheiro em loteria, é apostar. Deus diz que ele abomina essas práticas, verdade? De andar apostando, ele abomina. Amém, igreja? Então devemos tomar sempre cuidado, porque se somos consagrados a Deus, irmãos, devemos caminhar em consagração e separação. Amém? Vivimos em um mundo, irmãos, que nós não podemos. Jesus disse e pediu ao Padre que não nos apartara do mundo, para que nos guardara, verdade? Se vivimos em um mundo, irmão, não podemos ser tão religiosos, tão tapados em dizer que todo é pecado, todo é malo, não me meto com nada. Então você não vai conviver com nada, verdade que assim? Tienes que ter sabedoria, amém? Tienes que entender qual é o verdadeiro propósito de Deus, de que Deus está falando, hasta que ponto nossas atitudes vão contrárias às determinações de Deus, amém? Porque senão temos que ir aí, viver em uma isla, separado de todo o mundo, porque não há como, o mundo jaz de maligno, está aí nas mãos de maligno, e não todo podemos encarar como pecado, como abominação, verdade? Porque se assim for, irmão, não podemos viver nesse mundo, verdade? Não podemos viver. É buscar a sabedoria e o coração de Deus, e Deus vai revelando o que sirve e o que não sirve. Porque diz que não todo nos convém, verdade? Há um que pode parecer lícito.
2 Coríntios capítulo 6 diz: nos unais em julgo, que diz aí, desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tiene la justicia con la injusticia, e que comunhão la luz com as tinieblas, e que concórdia Cristo com Belial. Vê a separação clara que Deus está determinando aí, amém? Que diz aí, que concórdia Cristo com Belial. Belial é Satanás, demônio, amém, irmãos? Então, se que concórdia pode haver? La luz com as tinieblas não se mesclam, não há como água com azeite e todo o demais. Então, se devemos entender que estamos em consagração, hemos sido consagrados e separados para Deus, e evitar estas uniões de jugo desigual. E se dá em distintas áreas de nossa vida, amém? Em los noviazgos, a vezes em las amistades, amém? Não porque devemos evitar de ser amigo de los impíos, não é isso que estou falando, senão de fazer o que eles fazem, né? Porque somos amigos, tá? Não há nenhum problema de ser amigo de um grupo, de um idólatra da comunidade, de um drogadito, não há nenhum problema de seres amigo. Não, isso não é problema. O problema é que tu passes a adotar a prática, a forma de pensar, de manifestar-se, de mover-se, de viver desta pessoa. Aí tu estás contaminando, entrando no ambiente dela. Tu podes ter amistade com alguém que não professa tua fé, amém? Sem necessariamente deixar-se contaminar. Tu é que deves fazer com que esta pessoa seja impregnada de lo que tu tens, e não do que ela tem para ti, amém, irmãos? Aí toma cuidado. Isso se dá, né? Nas amistades, e nos noviazgos. Deus na Bíblia, desde o princípio até o final, ele habla disso, né? De não unir-se em julgo desigual, ou seja, casar cristiano com incrédulo, verdade? Deus disse que isso para ele não é aceitável. Por quê? Porque Deus sabe o que pode suceder com a pessoa que começa a andar aí em um ambiente que não é santo, verdade? Ou com pessoas que não professam. Há desejos, há intenções, há decisões distintas que um toma. Um está na igreja domingo, o outro está allá não sei onde, verdade? Ou seja, não calça, verdade? Não calça. E Deus chama isso de contaminação, chama isso de jugo desigual. E por essa razão muitos cristianos, irmãos, alguns se apartam do evangelho, principalmente na juventude e na adolescência, verdade? Com a excusa que que na igreja não há varones, que na igreja que não há muchachas guapas. Então, está entendendo esses argumentos? Não, esses argumentos para Deus não funcionam, não, verdade que sim? Então, irmãos, a isso Deus chama de abominação, amém? Jugo desigual. Se dá também em uma sociedade de negócios, verdade? Tens que ver e tens que buscar em Deus, saber se é propósito de Deus que tu te unas com um impio, com um borracho, com um drogado, com uma gente responsável na questão da economia, da administração desses negócios. Se tu te vas unir a esta pessoa, verdade que sim? Esse fulano é sócio meu em meu negócio. Está bem, tu dinheiro está consagrado a Deus, tu vida está consagrada a Deus, tu família está consagrada a Deus, mas tu sócio anda sendo coisas que, amém? Então, se tua empresa está traindo contaminação na tua empresa, irmão, tu negócio vai andar como que rico, com uma perna arriba e outra lá, ou não sei, não vai fluir, não vai prosperar, como quizá Deus queira prosperar-te. Por quê? Porque te unisse com alguém que tem uma outra visão, uma outra direção, e de verdade que a coisa não vai bem, amém? Glória a Deus. Vai haver separações, vai haver problemas, contendas, porque um rala para um lado e o outro rala para o outro. Esse dá nos noviazgos, em nos matrimônios, em los negócios, amém? É bíblico, amém, irmãos? Então, se a consagração é essa, se eu estou consagrado a Deus, devo tomar cuidado com o jugo desigual, amém? Com quem estou andando, com quem estou mesclando, amém, igreja? Como se entende isso?
Porque não importa, Deus não se agrada disso, não importa. Não se agrada e não se agrada e não se agrada, amém? Glória a Deus. Irmãos, a consagração também marca o início de um propósito, amém? Apóstolo Paulo em Gálatas 2, fala comigo aí, adelante um pouquinho, vai encontrar Gálatas, depois de Coríntios. Capítulo 2 de Gálatas. Disse Paulo no versículo 18, tá bem? Porque se as coisas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgressor me hago. Amém? Se as coisas que eu tinha, como objeto de adoração, objeto de vida, eu vou a restaurar essas coisas e passar a viver com elas, eu estou dizendo que diz aí, transgressor me hago. Eu me acordo, irmãos, quando eu me converti, claro, aquela brujeria, aquela loucura toda. E eu havia tenido uma disco, era o tempo das discotecas, anos 60, 70, 80, era discoteca. E tinha aparatos de sonido, fazia festas, bailes, o que a gente tem hoje como karaokes e tudo. Então, se eu me convertia, mano, tinha um montonal de discos, aqueles discos de platino, negros e colores e todo mais, tinha montonales e montonales, de todo tipo. E eu me converti e me rascava a cabeça, mas me gusta os Beatles, me gusta a música de Michael Jackson, me gusta isso. E sabe, e me entrou aquele confronto dentro de mim. E na igreja falavam de jugo desigual, que desacer-se de coisas que já não glorificam a Deus. E eu pensava, alguns falavam, tu que andava com crucifixo aí, todo católico, persinando-se, deseja tudo isso, verdade? Porque já não glorifica a Deus em tua vida de cristiano. Então se disse eu, e não trate de vender para agarrar o ouro para ti, simplesmente bota isso. A Bíblia mesmo diz, verdade? E eu pensava, e meus discos de Michael Jackson, de Los Beatles e Bee Gees, vocês conheceram todos esses, seguramente que conheceram. Que aí essa emoção olhou, né? Claro, né? E eu pensava, como eu não vou desfazer disso? Me gusta essa música, né? Eu tive que ir entendendo, irmão, com o passo do discipulado, com a vida em Deus, nenhum obreiro, nenhum pastor foi a me dizer, olha, queima isso, destrui isso. Não, simplesmente aqui, eu ia congregando, ia buscando em Deus, e o mesmo Espírito Santo me ia convencendo, amém? A questão da roupa, como hablé, os irmãos peleando aí por el água e por el pantalão da mulher, ou seja, quando o Espírito Santo começa a obrar em nós outros, ele vai quitando isso, amém? E vai reemplaçando por coisas santas para Deus, amém? E não é dizer que tu já ignorou todo isso e ouvidou, não, estão aí. Em algum momento te chamam a atenção alguma coisa, mas tu sabe, espera aí, amém? Consagração, amém, irmãos? Disse o apóstolo Paulo, porque se as coisas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgressor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, perdão, a fim de vivir para Deus. Com Cristo, que diz aí, estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E lo que agora vivo em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Devemos tratar de sempre escudrinhar nosso coração e ver que é realmente que, aunque pareça lícito, não nos convém. Amém? Há coisas que de verdade não nos convém. A separação, irmãos, a separação tem a ver com apartar-se de lo comum, de lo profano, de lo mundano, apartar-se daquilo que nos contamina. E no livro de Números, capítulo 6, nós vamos ler aí, o Senhor fala da lei do Nazareno, amém?
Uma pessoa que era apartada para o Nazireu, que era um ministério que Deus dava especificamente a algumas pessoas. Essas pessoas não podiam tocar corpos mortos, verdade? Não podiam embriagar-se com vinho, não podiam fazer certas coisas. Por quê? Porque estavam consagradas para um propósito, amém? E não podiam sair daí. Sansão foi um, verdade? O mais famoso, né? Homem que Deus lhe deu o ministério de Nazireu, que se perdeu, pecou, se contaminou, se mesclou com prostituição, com um montão de coisas, e a unção e o poder que Deus lhe havia dado a ele, se foi. Amém? Por quê? Porque Deus o havia apartado e separado para algo específico, e não podia sair desse caminho que Deus lhe deu. Amém? Outra coisa que tem a ver com consagração, e ele falava no princípio: consagração, separação e santificação. Há uma sequência aí, amém? E você se consagrou a Deus, ok? Então tu sabes que tem que viver uma vida separada para Ele, amém? Uma vida separada significa um processo de santificação, amém? Glória a Deus, irmãos. É um processo contínuo. Eu não me santifico porque estou em 21 dias de ayuno. Não, depois de passar o ayuno ou antes, também já vivi em santificação com Deus. Amém, igreja? Amém? Que diz aí em Hebreu capítulo 12. Abra a Bíblia em Hebreu capítulo 12. Hebreu capítulo 12, um versículo bastante conhecido, verdade? Dice, versículo 12, por lo qual, levantar las manos caídas y las rodillas paralisadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz, diz aí, com todos, e la santidade, sem la qual nadie verá ao Senhor. Amém? Seguir a paz, seguir a santidade, buscar a santidade. Não em momentos específicos, verdade? Que são os momentos de consagração, ayuno congregacional, um propósito que tu has determinado com Deus. Não. Paz e santificação devem ser buscadas sempre. Amém, igreja? Sem a qual não vamos ver a Deus. Podemos fazer um sinfim de práticas espirituais, mas se não buscamos a paz e a santificação e a santidade, irmãos, nada estamos fazendo. Amém? Nada estamos fazendo. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1. Adelante aí, Santiago, Pedro. A santificação é um processo contínuo, que nós devemos buscar sempre. Pedro 1, versículo, vamos ao 13. Portanto, ceñid os lomos de vuestro entendimento, sede sóbrios e esperar por completo em la gracia que se os traerá quando Jesucristo seja manifestado. Como hijos obedientes, não os conforméis a los deseos que antes teníais, estando em vuestra ignorância. Amém, irmãos? Vamos ler outra vez? Não os conforméis a los deseos que antes teníais, estando em vuestra ignorância, sino como aquele que os chamou é santo, sede também vosotros santos em toda a vuestra maneira de viver. Amém? Toda maneira, palavras, a roupa que viste, com quem se mescla, todos práticas diárias, em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor.
Amém, igreja? Então é um processo contínuo, a santificação. Então, se a consagração é eu me entrego ao Senhor, a separação é dejo atrás o que me desvia do propósito. Amém? E a santificação é Deus me purifica para usar-me para seu propósito. Amém? Glória a Deus. É o momento que eu me consagrei a Deus, não era tão santo não. Amém? Não tinha uma vida assim tão separada para Deus. Pero com o passo do tempo, com o processo de conversão, de buscar de Deus, de seguir congregando, este processo Deus vai ir trabalhando em nós outros. Amém, igreja? Por isso que é difícil entender um cristiano que não congrega, que se quer ir na casa ou que faz outra coisa, pero que não busca a prática de andar em o corpo. É em o corpo, é na prática diária de estar na casa de Deus, que Deus vai acelerando esse processo de santificação. Amém, irmãos? Se tu não escuta a palavra, se tu não ora, se tu não está nesse ambiente que é chamado igreja do Senhor, corpo de Cristo, como te vas a santificar? Amém? Como vai vir uma vida santa? Vai ter tus ideias, tus projetos, tu mente vai devagar de um lado ao outro, pero não vai andar 100% centrado aqui. Amém? Então, se eu buscar de Deus, estar com Ele, eu separar-se para Ele, é querer estar junto com Ele. Amém? É isso. É querer estar junto com o seu corpo, onde Ele se manifesta, onde Ele sana, liberta, salva, transforma. Amém? Restaura. Esse é o corpo chamado igreja. Não me refiro ao ambiente físico, mas Ele nos ha dado um ambiente físico para que esse corpo se reúna. Sim ou não? Seja uma igreja. Amém? Seja uma igreja. Esta semana, quando falava por la mañana, as orações que estamos abrindo aí na madrugada, e suba alguns vídeos ao grupo de oração, Deus me deu Josué capítulo 3, versículo 5, verdade? Que diz o Senhor: santificaos, porque Jeová hará amanhã maravilhas entre vosotros. Amém? Então, se Deus está dizendo a Josué que separara, que apartara o povo para um propósito específico, amém? Para que amanhã o Senhor haga algo tremendo, extraordinário, santifique-se hoje, amém? Era algo muito específico. Glória a Deus, igreja. Vamos ver algo sobre o ayuno, não muito, mas vamos ver um pouquinho sobre o ayuno, amém? Há muito de falar sobre o ayuno na Bíblia. Há muitos momentos em que o povo buscou o ayuno, a vezes para enfrentar inimigos em las guerras, verdade? A vezes para chamar o favor de Deus, a vezes para buscar uma maior intimidade com Deus. Pero o objetivo principal do ayuno deve ser este: um momento de consagração, algo muito personal tuyo, amém? Tu estás nesse momento em que tu estás em uma conexão direta com Deus a partir do ayuno. E eu deixar de comer é mais ou menos isso que está dizendo, verdade? Tu estás derrando o que é físico e buscando o espiritual. Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha, eu sei que ayuna, por favor, tenha sabedoria, eu sempre digo e vou repetir aqui. Amém? Se tomas medicamentos que são muito fortes e necessitas estar com o estômago lleno, tens que tomar cuidado e buscar a hora para que haga o ayuno que queres fazer. Amém? Nunca deixes de tomar água, sempre tomando líquidos. A água tem que tomar, porque tus riñones funcionam com o quê? Com água, verdade? Se não toma água, te dá um problema muito grave. Então tens que tomar água. Diz, irmãos, 2 Coríntios, vimos 2 Crônicas, e o povo buscou ayuno, buscou a Deus. Vamos ler aqui 2 Crônicas capítulo 20. Havia uma guerra, estavam involucrados em uma guerra. E de verdade conseguiram a vitória diante de seus inimigos. Pero antes que se tiraram a guerra, em que Deus disse que não tinham que pelear, que a batalha era dele, que ele ia pelear por eles, eles buscaram um momento de consagração. Diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 1: passadas estas coisas,
Aconteció que os hijos de Moab e de Amón, os inimigos, e com eles outros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. E acudieron algunos e dieron aviso a Josafá, dizendo: contra ti viene uma grande multitud del outro lado do mar e de Síria, e aqui estão em Hazeson Tamar, que é em Gade. Então ele tuvo temor, e Josafá humilhou seu rosto para consultar a Deus, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amém? Que hizo ele? Foi buscar o rosto de Deus. Amém? Foi humilhar-se delante de Deus, e el ayuno tem a ver com humilhação. Amém, irmãos? Tu vai humilhar, tu vai crucificar a carne para buscar o espiritual. Amém? Buscar a direção de Deus, buscar uma maior intimidade com Deus. E o livro de Esdras, adelante um pouquinho aí, algumas páginas depois, aí está o Esdras. Livro de Esdras, capítulo 8. Capítulo 8 diz, versículo vamos ver 18: e nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, y Serebías con los hijos y los hermanos. 18: y a Sabaías y con él a Resaías, los hijos de Merab, y los sus hermanos y sus hijos de 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ayaba, para afligirlos delante de nuestro Dios. Amém? Afligir el alma. Amém? ¿Por que afligir el alma? Não é el afligir no sentido de invocar e de poder sofrimento. Amém? Afligir no sentido de que é aquela guerra interna que há em nós outros, de que hora vou comer, que não vou comer, e olha comida que vem da cocina, verdade? Todo mundo comendo e tu aí orando com Deus. Aquela guerra em tu mente é uma aflição que tu carne, que tu alma está travando contra o espírito. Amém? Pero tu te consagrou esse momento a Deus, e tu vai crucificar a carne, vai queimar essa carne para que não saia da consagração. Então ele disse: publiquei ayuno para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. El ayuno era para buscar dirección de Dios, para saber cuál era la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo, hermanos? Distintas formas y maneras. Y ¿se acuerda de Jonás? Cuando Jonás decidió ir a Nínive, depois de haver passado por todo o problema do grande animal, do grande peixe, que sucedeu com Nínive? E o rei se quebrantou quando escutou a mensagem. E que isso o rei? Pregonou ayuno em todo Nínive, niños, mulheres, adultos, ancianos e hasta los animales. Que lhe parece? ¿Ves? E o rei era um rei impío, pero que escuchó a mensaje y se le metió el temor de Dios y dice: hasta los animales van a ayunar. Es tremendo, ¿verdad? Que temor tremendo de Dios eso ahí. Es de verdad cuando la palabra provoca esa reacción dentro de nosotros, cuando nos mueve a entender: y de verdad pequé contra Dios. Amén. Entonces el ayuno tiene ese poder tremendo. Amén, hermanos. Mateus 17. Quando veas tu vida envolta em muitas guerras, amém, irmãos? Em muitas batalhas intermináveis,
Consagra um momento a Deus. Amém? Consagra um momento a Deus. Quando vê que teus negócios não estão indo bem, vê aquela coisa, aquele impedimento, aquela coisa que não há, que não avança, tua família, as guerras familiares, os problemas de pecado, ou debilidades que tu tens, que muitas vezes queres apartar-te de isso, por acaba caindo uma e outra vez, consagra-te, amém? Separa-te, santifica-te, estabelece um tempo de ayuno, amém? Não importa o tempo que tu determines, aí é tu com Deus. E diga: Senhor, eu tenho uma debilidade que me hace cair sempre no mesmo, não quero seguir nisso. E diga: vai ser um ayuno. E creia-me, Deus recebe com agrado, amém? Porque Ele está entendendo que tu estás santificando. Me acordo que quando me converti, de todo o que tinha que deixar a um lado, lo logré deixar. O mais difícil que me custou mais foi o cigarrilho. Deixei de tomar uísque, cerveja, guaro, as festas, todo. Pero o cigarrilho não conseguia. Era algo, sabe, uma guerra. E o corpo determinava, tomava o café, tinha que fumar, tomava a Coca-Cola, tinha que fumar. Sabe, qualquer coisa era excusa para fumar. E eu não conseguia, irmão. Hasta ayuno hacía para deixar de fumar. ¿Qué le parece, irmãos? Hacía ayuno. Pero eu não tinha entendimento. Estava em um processo, era novo convertido. Amém? Novo convertido. Estava em um processo que Deus me estava santificando. Mas não foi um processo muito fácil. O caso meu não foi muito fácil. E houve coisas que eu tive que pelear, tive que guerrear. E eu me acordo que hacía ayuno, porque na igreja se terminava: estamos em ayuno congregacional, quantos querem participar? Eu. Pero ayunava e a la vez fumava. Ou seja, né? Deus entendia aquele como algo que está começando, que não tem conhecimento. Em nenhum momento Deus: não, tu ayuno não vou aceitar, não, talvez ele aceitasse, não sei, talvez aceitasse, porque sabia que faltava entendimento. Não está entendendo, irmãos? Uma coisa é você pecar por ignorância, verdade? E outra coisa é você pecar com conhecimento. Aí está a diferença, verdade? Disse a palavra que Deus perdona os pecados do tempo de la ignorância. Já tu tens conhecimento hoje, então se cuida disso, amém? É o pecado que tu cometas hoje, conscientemente vai haver consequência, amém, irmãos? Agora, de la ignorância, Deus borrou todos, amém? E eu me acordo que eu, incluso, ayunava para deixar de fumar e terminava fumando, né? Ponia toda a carrita de cigarrilho na basura. Quando eu regressava da igreja, ia à basura. Correndo outra vez e chorava, pedia perdão a Deus. Chorava, pedia perdão a Deus. Me sentia contaminado, sucio, eu não conseguia me desvencilhar daquele, eu não conseguia. Hasta que fui liberto, amém? Aí você foi todo, amém? Pero é um processo, amém? Então, se essas guerras, essas situações que enfrentamos, às vezes tem que ser de verdade com ayuno, não é outra maneira que não com ayuno, né? Mateus 17. Essa palavra de Mateus 17 está também em Marcos 9, se estás apontando aí. Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29. Amém? Estás apontando. Os discípulos trataram de echar fora um demônio, ¿se acuerda? E não lograram. E tiveram um problema aí. Então, vamos ler o versículo 14 em adelante, tá bem? Mateus 17, 14. Quando chegaram ao gentio, vino a ele um homem que se arrodilhou delante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ou seja, um papá buscando a liberação de seu filho, que é lunático e padece muitíssimo, porque muitas vezes cai no fogo e muitas en água. E lo he traído a tus discípulos, pero não han podido sacar. Amém? O padre sabia que havia um demônio no hijo. Esse lunático que era esse muchacho que parecia ser louco, para nós outros lunático é uma pessoa, né? Volada de la rua, como dizem por acá, era um demônio, verdade? E levou aos discípulos, disse Jesus: ó geração incrédula e perversa,
Hasta quando hei de estar com vosotros? Hasta quando os hei de soportar? Traê-me-lo acá. E repreendeu Jesus ao demônio, el qual salió del muchacho, e este quedou sano desde aquela hora. Viniendo entonces os discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿qué dice ahí, hermanos? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásale de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, amén, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Hay cosas, hermanos, hay barreras, hay cadenas, hay cosas que prenden a las personas, que usted tiene que hacer algo de ayuno. Tiene que buscar uma santificação, uma consagração a outro nível. Não basta estar orando. Há um ambiente espiritual por cima da situação que demanda uma maior fortaleza na guerra. Amém? Demanda utilizar armas mais poderosas, e el ayuno, hermanos, é uma arma muito poderosa. Amém? Muito poderosa. E o Senhor claramente nos declara aqui. Ele falou de fé, que não tiveram fé, verdade? Pero que também esta casta de demônios, esta casta de espírito, não seria echado assim por assim, senão com a prática da oração e do ayuno. O livro de Marcos capítulo 9 também está. Vamos ler aí, Marcos 9, adelante um pouquinho aí. Esse é o mesmo passado. Marcos 9 habla de um muchacho endemoniado, verdade? O versículo 27 diz: pero Jesús tomando-lhe de la mano, le enderezou e se levantou. Quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram aparte: por que nós outros não podíamos echar-lhe fora? E lhes digo: este gênero com nada pode sair. Uau, que tremendo, hein? Com nada pode sair, senão com oração e ayuno. Quando diz com nada, é com nada. Há coisas, irmãos, que não há equipe. É ayuno, não há outra coisa. Amém? É ayuno e oração. E evidentemente que quando estamos ayunando, hasta o nível de nossa oração deve ser outro, e será outro. Amém? Porque estamos em outro nível de consagração. Se é pelear contra inimigos, contra demônios, contra situações, estamos em outro nível. Amém? Já não devemos e não podemos fazer aquela religião, aquela oração, religiosa, verdade? Padre de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estás ayunando para que Deus liberte tu hijo de las drogas, para que Deus sane uma pessoa enferma em tu casa. Tu estás peleando contra o espírito de enfermidade. Amém? Não pode estar orando assim: Senhor, se tu queres, por favor, sana meu hijo. Não, irmão. Não, é tu com o Espírito que está sobre essa vida. Amém? E sobre esse Espírito tu não habla com favores. Amém? Tu não habla com palavras suaves e mansas. Tu determina. Amém, igreja? É uma guerra. Tu tens que guerrear, tu tens que orar segundo o nível da ameaça que vem contra o tuyo, contra o familiar, contra uma vida que tu estás intercedendo. Já estamos falando de um nível de intercessão. Amém? De uma guerra, de uma batalha espiritual. E o ayuno, determinados ayunos que hacemos, nos vai levar a esto. Amém? Se eu estou ayunando para uma maior consagração de minha vida, não tenho que entrar em guerra espiritual, verdade que sim? É algo meu personal, eu vou conversar com Deus. Pero, se o ayuno é direcionado, como nesses casos aqui, amém? Que tu sabes que tem problema em tu casa, tem que pegar a um nível mais forte, não pode estar com o mesmo sempre, com oração
que repite todos os dias, não, sabes que tem que entrar em outro nível de guerra, então usa o ayuno para isso, e tua oração tem que elevar-se a um outro nível também, amém, irmãos? De guerra, de batalha, de declarações proféticas, é isso. Mais allá do que a gente disse que não devemos andar declarando e profetizando, sim, devemos e podemos, declaremos a palavra, amém? Amém, igreja? A gente religiosa se põe a tirar pedra um e outro, dizendo que não podemos fazer isso, e que eu declaro, que eu ato e que amarro. Claro que pode fazê-lo, porque está escrito aqui, amém? Se está escrito aqui, haz-lo com autoridade, usa a palavra, predica, ora a palavra, profetiza a palavra, amém, igreja? Glória a Deus, porque é a palavra que tem esse poder de fazer todo o que nós outros esperamos em Deus, amém? Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Disse Joel 1. Joel 1, versículo 1. Palavra de Jeová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, remid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo, porque pueblo fuerte e inumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Un pueblo que vino a destruir, ¿verdad?, la nación. Y el versículo 13 dice, versículo 13: ceñíos y lamentad, sacerdotes, remid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Los enemigos entraron en el templo de Dios, causaron destrucción, e ele chama aos sacerdotes a uma consagração maior. Diz o versículo 14: proclamar ayuno, convocar assembleia, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Amém? Dice, proclamar ayuno, convocar assembleia y reunidos, ¿dónde? En la casa de Jehová. Amém, irmãos? Tremendo, ¿verdad? Por la situação que eles estavam vivendo. É o capítulo 2 do mesmo livro, versículo 11, disse: Jehová dará sua ordem delante de su ejército, porque muito grande é su campamento, fuerte es el que ejecuta su ordem, porque grande es el dia de Jehová e muito terrible, ¿quién podrá soportarlo? Versículo 12: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Amém?
que tu consagração, que tu búsqueda a Deus seja interior, não externa. Amém? Glória a Deus. Como disse Jesus, quando orem, não levantem as mãos e gritem em público para que todo mundo veja, verdade? Assim hacem os publicanos. Entre em secreto em tu quarto com Deus, aí vai suceder algo. Amém? Glória a Deus. Então, se é algo muito personal, íntimo, rasgar o coração e não os vestidos, e converti-os a Jeová vosso Deus, porque misericordioso és e clemente, tardo para a ira e grande em misericórdia, e que se duele del castigo. Quem sabe se volverá e se arrepentirá e derrará bendição tras ele. Isto é, ofrenda e libação para Jeová vosso Deus. Tocar a trompeta em Sião, proclamar ayuno, convocar assembleia. Amém? Esse povo tuvo que mover-se. Ver os inimigos entrando e destruindo todo. Antes do inimigo chegar, havia pecado, idolatria, hechiceria, desobediência, rebelião em meio do povo de Deus. Aí Deus chamou um inimigo e disse: vayam e destruam meu povo. La gente, agora sim, vamos orar e vamos ayunar. Amém? Consequência do pecado, tiveram que entender que Deus queria chamar o povo à santificação. Amém? Para terminar, irmãos, vamos ler um passagem muito conhecido, eu creio que já todos conhecemos, que é Isaías 58, quando habla de um verdadeiro ayuno. Isaías 58. ¿Lo tiene? Clama a voz em coelho, não te detengas. Alça tu voz como trompeta e anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humilhamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro próprio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amém? Estava em ayuno, a gente se mortificava a carne, mas bem aguentavam hambre, verdade? Porque seguiam oprimindo ao pobre, seguiam fazendo coisas indevidas, não se consagravam para Deus. Para eles o ayuno era algo religioso, amém? Algo de la rutina, como muita gente faz coisas porque é rutina, porque eles dizem que tem que fazer, verdade? Pero sua vida sigue desordenada. Eles ayunavam, pero tratavam mal a gente. O que lhe parece, irmãos? Então se disse: es tal el ayuno que yo escogí, versículo 5, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y de día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras e não te escondas de tu irmão. Entonces, quando hagas todas essas práticas, disse: entonces nascerá tu luz como el alba, e tu salvação se dejará ver pronto. Irá tu justiça delante de ti, e la glória de Jehová será tu retaguarda. Entonces invocarás e te oirá Jehová, clamarás e te dirá ele: eis-me aqui. Amém? Tu vai clamar, o Senhor dirá: eis-me aqui, meu filho, amém?
se quitares de em meio de ti o jugo, o dedo ameaçador, e el hablar vanidade. E se deres tu pão ao hambriento, e saciares a alma afligida, e em las tinieblas nascerá tu luz, e tua oscuridade será como o meio-dia. Jeová te pastoreará sempre, e em las sequias saciará tua alma, e dará vigor a tus huesos. Oh, aleluia, habla de saúde, amém, fortaleza física. E serás como o huerto de riego, oh glória, e como manancial de águas, cujas águas nunca faltam. E os tuyos edificarão as ruínas antiguas, los cimientos de geração em geração levantarás, e serás chamado reparador de portilhos, restaurador de calçadas para habitar. Amém? Glória a Deus. Esse é o que Deus quer, amém, irmãos? Amém? Evidentemente que não tudo que está escrito aqui nós vamos poder fazer agora, nesse momento. Há coisas, pero há muitas coisas que podemos e devemos fazer, né? Coisas que nós sabemos que não glorifica a Deus, devemos caminhar retamente. Estamos ayunando, bueno, estamos consagrados. E se queremos que Deus aceite nosso ayuno e que Ele responda segundo o que nós estamos pedindo, devemos separar-nos e santificar-nos. Amém? Consagração, liga comigo: consagração, separação e santificação. Amém? Aí os resultados vendrão de parte de Deus. Vamos orar, amém, igreja? Me parece? Vamos orar ao Senhor. Nós outros sim queremos. Comece de pé, se queremos, comece de pé, amém? Queremos sim que Deus nos santifique mais, amém? Hemos tomado uma decisão de buscar o caminho de santidade. Então, se Deus se agrada nisso, e Ele toma a iniciativa de ir santificando-nos através de Sua palavra, de Seu Espírito Santo, Ele vai esperar uma decisão de nós outros. Amém? Deus nada vai fazer à força com nós outros. Guarde bem isso, amém, irmãos? Nada. Tem que haver uma disposição, uma entrega, uma renúncia. Amém? Algo em mim íntimo que me disse: vou fazer, me vai custar, pero vou fazer. Amém? De isso habla lá aflição de alma, afligir a alma, entrar em uma guerra interna contigo mesmo. A carne quer ralar por um lado, o espírito quer para o outro lado. Bueno, a quem tu alimenta mais, aqui vai ter mais coisa. Amém? Vamos orar nesse momento. Ponga esse tempo delante de Deus. Já sabes os objetivos que queremos alcançar com esse tempo, com esses 21 dias. Consagração, no maior nível de consagração para Deus, de separação e de santificação, sem a qual nada verá o Senhor, amém? Mas também queremos outras coisas, e Deus não sabe de nossas necessidades, se é necessidades financeiras, se é necessidades de sanidade de corpo, de alma, de mente, se é que Deus alcance um familiar nosso, se é que Deus restaure uma família, ou nossa família, ou nosso ministério, ou que Deus nos ajude em nossos negócios seculares. Se pode colocar tudo isso em tuas orações, amém? Pelo primeiro, amém? Na consagração, na separação e na santificação, e todas as demais coisas vendrão por añadidura, como Jesus disse. Senhor Deus, nesta manhã, graças te damos. Graças te damos, amado Deus, por esse tempo. Nós te damos por esta palavra, por esta palavra que vem refrescar nossa mente, de coisas que hemos escutado, de coisas que hemos aprendido, pelo que tu vês necessárias, amado Deus, ser repetidas uma vez mais, habladas uma vez mais no nosso coração, para que não pequemos por a ignorância ou por a falta de conhecimento, amado Deus. Porque conhecimento, amado Deus, muito o Senhor nos ha dado,
E muitas coisas que nós outros pecamos e nos desviamos, não é por a falta de conhecimento, é por a falta de aplicar o conhecimento que temos, amado Deus. Hemos recebido de Ti herramientas e armas muito poderosas, que é a oração e o ayuno, a santificação, a consagração, a separação para Ti. E queremos usar essas armas, amado Deus, para ir de encontro a todo aquele, amado Deus, que ha venido a enfermar-nos, a causar-nos problemas mentais, espirituais e emocionais, a todo aquele que ha venido a causar problemas em nossa casa, em nossa família, em nossos seres queridos, entes queridos, amado Deus, todo aquele que se ha levantado contra nossos negócios, contra nossa saúde, nos levantamos em oração, em consagração, amado Deus, repreendendo todas essas coisas, repreendemos, amado Deus, toda discórdia, todo pleito, toda confusão em nossa casa, todo espírito que genera griteria, enemistades e violência em nossa casa, todas as malas palavras que andam e que contaminam o ambiente de nosso hogar, repreendemos esses espíritos que se aproveitam, amado Deus, dessas práticas de pecado do povo de Deus, amado Deus. Em nome de Jesus, santifica nossa boca, santifica nossa mente, amado Deus, nossos pensamentos, guarda-nos da ira, amado Deus. Senhor, guarda-nos, Senhor, oh Deus, das debilidades que a ira pode manifestar em uma vida. Tu palavra diz: sairás, pero não pequeis, amado Deus. Não é que não vamos irar-nos em algum momento, não é que não nos vamos molestar em algum momento, é que não devemos dar lugar ao diabo nesses momentos, amado Deus. Guarda-nos. Oramos por todo aquele que tem alguma enfermidade, Senhor Deus, que estamos aqui presentes. Oramos por todo aquele que tem problema nos ossos, amado Deus, em las articulações, em las juntas, Senhor, em los ossos, amado Deus, em toda a sua mobilidade, amado Deus, em seus membros, braços e pernas, todo o esqueleto ósseo, amado Deus, oramos e repreendemos toda a enfermidade óssea, em nome de Jesus. Declaramos um fortalecimento, amado Deus, em nome de Jesus, uma calcificação, quita toda a inflamação, amado Deus, desses órgãos, amado Deus, em las juntas, em la médula, amado Deus, que flua o fluido da vida, que livremente pueda, Senhor, alcançar os lugares mais distantes de nosso corpo, os mais pequenos, mais ínfimos, amado Deus, e serem tocados, e serem restaurados e serem sanados em nome de Jesus. Limpia nossa sangue, limpia a sangue, Senhor, oh Deus, de tu povo. Haz uma transfusão de sangue, repreenda todo espírito de diabetes em nome de Jesus, todo problema na sangue, toda debilidade em nome de Jesus seja quitada em nome de Jesus, e vier tempos de refrigério, vier tempos de sanidade, amado Deus, uma sangue limpa, purificada, amado Deus, sem enfermidade, amado Deus. Oramos por aqueles que têm problemas em los riñones, amado Deus, em el baço, em el pâncreas, amado Deus, em el intestino, Senhor, oh Deus, em el estômago, Senhor, oh Deus, em el útero, Senhor, oh Deus. Oramos por essas mulheres que estão sempre tão afetadas por enfermidades relacionadas com sua vida de madres, amado Deus. Quita todo espírito maligno de câncer, Senhor, oh Deus, seja repreendido, Senhor. Repreendemos todos esses espíritos em nome de Jesus e declaramos que se vayam de los cuerpos de los hijos de Deus, que haja um tempo, Senhor, oh Deus, em que tu mano se estenda sobre todo aquele que está sendo ameaçado desta enfermidade, e repreende esses espíritos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos, amado Deus, por todo aquele que tem seu negócio próprio, amado Deus. Bendecimos, Senhor, o trabalho de suas manos, Senhor, oh Deus. Repreenda todo espírito de bancarrota, todo espírito maligno que venha quitar a bendição, que venha debilitar, Senhor, oh Deus, nos ingressos, Senhor, oh Deus, que venha dificultar e poner, Senhor, obstáculos a los ingressos, Senhor, e las ganancias que se espera ter nos negócios, Senhor. Que todo seja santificado e consagrado a Ti, para que o inimigo nada tenha que ver com isso. Em nome de Jesus, bendice e prospera
bendice as famílias, bendice tua igreja, amado Deus. Queremos sim ver tua igreja fluyendo aún mais em o poder, na unção, na revelação de tua palavra. Queremos ver sim essa igreja llena de tua glória, llena de vidas humanas, buscando, Senhor, o rosto de Deus, arrependidos de seus pecados, buscando o caminho da salvação. Sim, lo queremos a prosperidade financeira na igreja, sim, lo anhelamos, lo buscamos, porque só tu sabes, amado Deus, as dificuldades que enfrentamos financeiramente nesse lugar, e sabes tu as necessidades que teremos que, Senhor, ó Deus, e os compromissos que teremos que sufragar, amado Deus, com os recursos que tu pones em nossas manos. Prospera a tua igreja, prospera teus servos que trabalham, Senhor. Coloca sempre no coração de cada um o temor e o espírito de gratidão, amado Deus, de bendecir a obra de Deus. Oramos, amado Deus, pela comunidade de São Paulo, oramos, pedimos pela adolescência, pela juventude, pela niñez desta comunidade tão atacada, tão, Senhor, ó Deus, lastimada, Senhor, ó Deus, tão perseguida por o pecado e por os espíritos malignos que rondam esta comunidade. Todo principado, toda potestade que está sobre essa comunidade, lo repreendemos, Senhor, Deus, em nome de Jesus, por o poder de tu sangue. Determinamos em nome de Jesus que todo principado, que todo espírito que aprisiona as mentes em la borrachera, em la drogadição, em la prostituição, em la fornicação, sejam derribados, sejam destruídos em nome de Jesus, se vuelvam atrás de suas malas intenções. Senhor Deus, declaramos aniquilado e destruído toda intenção maligna sobre nossa casa, sobre nossos filhos, nietos e toda nossa parentela. Pedimos a cobertura de tu preciosa sangue, Senhor, ó Deus, sobre nossos entes queridos, em nome de Jesus. Oramos, amado Deus, por novo tempo em tu casa, por avivamento em tua obra, amado Deus, avivamento traindo dones, milagros, maravilhas, amado Deus, o fluir, Senhor, de tu Espírito seja derramado em abundância sobre tu casa, sobre tus servos e servas, Senhor, ó Deus, sobre todos que buscamos teu rosto, sobre todos que nos hemos consagrado a ti, amado Deus, os que nos hemos separados para a obra de tu, para o serviço de tua obra, os que nos hemos sido santificados por tu palavra, por tu poder, por tu Espírito Santo e por um propósito maior, amado Deus. Te bendecimos nesta manhã, pedimos que nos dê a graça e nos dê a força para seguir adelante nesse propósito, amado Deus, e que sim podemos ver frutos de tudo isso, amado Deus. Podemos ver tu mano, Senhor, alçando-se sobre todo aquele que se ha levantado contra a vida de tua igreja. Declaramos, Senhor, ó Deus, santificação, paz, separação de um povo para ti, amado Deus, consagração. Senhor, declaramos um novo tempo em tua igreja, amado Deus, um novo tempo em que as barreiras e as cadeias estarão sendo rotas, destruídas, todo muro seja derribado, amado Deus, toda espada que se ha levantado contra o povo de Deus seja quebrantada e destruída. El arco, Senhor, Deus, e a saeta que ha sido endereçada à tua igreja seja destruída em nome de Jesus, seja volto atrás toda intenção maligna e que venha, Senhor, ó Deus, o propósito verdadeiro de Deus a tu povo. Levanta, Senhor, uma igreja poderosa, amado Deus, em nome de Jesus, e glorifica teu santo nome. Te bendecimos, amado Deus, nesta manhã, porque sabemos, amado Deus, que tu estás conosco, amado Deus. E se tu estás conosco, quem contra nós, amado Deus? Graças te damos, graças te damos nesta manhã, Senhor, Deus. Bendecimos tu santo nome, bendecimos tu povo, bendecimos tua igreja, amado Deus. E te pedimos que nos dê a fortaleza sempre para seguir adelante. Guarda-nos de todo aquilo que não provém de ti. Dá-nos o discernimento e a sabedoria sempre para andar em tu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, amado Deus. Graça te damos, amado Deus. Graça, graça, graça. Agradeço ao Senhor, irmãos, nessa manhã. Agradeço. Rinde-lhe graça a Ele, rinde-lhe graça.
Derrama teu coração em gratidão a Deus nesse dia. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Graça e amor.